Bom, pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre revestimentos de argamassas em áreas internas. Provavelmente na próxima aula nós vamos ter dois assuntos, vamos demorar um pouquinho na aula. Vamos ter instalações e eu devo falar alguma coisa de fachadas também. Então, mas hoje é argamassas internas. Revisão da A1, né? Até a gente está aí escrito aí até a próxima aula, mas ninguém se manifestou, então estou entendendo que não tenho nada para revisionar. A prova 2 vai ser dia 4, parece, né? Isso está marcado para nós. E nós temos aí o seminário do dia 27, né? Para a gente fazer. Então, é o que a gente combinou aí com vocês, tá? Professor, Sim, o dia do seminário, a gente vai ter alguma aula ou vai ser só seminários para todo mundo? seminário para todos. 10 Ah, minutos, sim, 10 a 15 minutos para cada um apresentar. Agora, entendi. o que tem que estar atento é porque tem assuntos diversos, cada um com um assunto diferente, e na prova do A2 vai cair questão dos seminários. Então, as pessoas vão ter que estar atentas aí no seminário de vocês mesmo, tá? Eu, Entendi. tá, eu coloquei lá no blog, lá, logo acima do link da aula, um questionário para avaliação lá, só para me ajudar aí, a hora que vocês puderem, responder. Sobre alguns itens aí de melhoria da aula. Então, se puderem responder lá, me ajuda, tá? Ah, tá, beleza então. Bom, aí, de novo, aí só para dar uma relembrada aí nos tópicos do trabalho, né? Então, cada um tem dois assuntos para apresentar. Então, tem que, no trabalho que vai me entregar, tem que ter os 5 itens: objetivo, apresentação das diversas técnicas, execução de serviço, recebimento de serviço, normas aplicadas e práticas complementares e fiscalização. Isso no documento que vocês vão me entregar. Na apresentação, fica a critério de cada um a melhor forma de apresentar. Tem lá 10 minutos para apresentar, 10 a 15 minutos para fazer a apresentação de cada um, tá? Bom, vamos à aula de hoje, então. Aí também mais um lembrete aí para vocês com relação aos assuntos, né? Os grupos, 10 grupos e 20 assuntos aí. Na verdade, 20 assuntos não, mas se cada um tem duas apresentações para fazer, então nós vamos levar aí bastante tempo para apresentar no dia 27, tá? Então, tem que ser bastante objetivo, essa objetividade vai estar contando nota também, tá? Mas o que for me apresentar por escrito, tem que ter aqueles itens que que eu combinei com vocês aqui atrás, tá? Objetivo, apresentação das diversas técnicas, execução de serviço, recebimento de serviço, normas aplicadas, práticas complementares e fiscalização. A respeito da execução do serviço, apresentação das diversas técnicas, é porque vamos pegar aí, por exemplo, telhado. Você tem telhado, várias maneiras de fazer. Então, você tem telhado de estrutura de madeira, estruturas com telha cerâmica, você tem telhado com estrutura metálica, com telha metálica, com telha cerâmica. Então, tem mais de um item para fazer, né? Mas vai detalhar escolhe um e detalha, mas apresenta os detalhes, tá? Mais ou menos isso. Bom, argamassas aí. O que são argamassas, gente? Então, a gente falou muito, vocês viram já na aula de tecnologia dos materiais, né? Teve lá uns 4, 5 aulas só específicas de argamassa, que nada mais é o aglomerante, né? Ou que pode ser o cimento hidráulico, ou o macal, ou os dois juntos, né? Você tem o agregado miúdo, que é a areia, pode ser natural ou industrializada, e a gente tem a água, né? E comumente hoje, em substituição à cal, existe incorporação de vários aditivos, tá? Então, a segunda norma, NBR 13281, a argamassa é a mistura homogênea de agregados, miúdos, aglomerantes inorgânicos e águas
podendo conter ou não aditivos. Na verdade, nas industrializadas hoje, 100% tem aditivo, né? Então, o pessoal substituiu a cal pelo aditivo. O que tem que ter na argamassa? O que ela precisa de atender, né? Como requisitos, né? De desempenho. Então, ela tem que ter trabalhabilidade, porque precisa ter a consistência adequada para moldar, né? Fazer o revestimento, fazer o recorte nos pilares, fazer o recorte das esquadrias e aplicar e ela não escorrer, e tudo isso chama trabalhabilidade. Baixa permeabilidade, porque as argamassas, elas não têm a função de impermeabilizar, mas elas, quanto mais porosa, mais a água penetra. Então, a baixa permeabilidade, ou seja, quanto menos poro tiver a argamassa, melhor ela vai ser o desempenho dela. Aderência, aí nós podemos falar de duas aderências, né? Aderência na aplicação, você tem que fazer a aplicação, ela ficar aderida até que se torne, que se dê o acabamento. E uma segunda aderência que podemos falar é a aderência realmente ao longo da vida do uso dela. Então, a argamassa na parede, a ancoragem dela é uma ancoragem mecânica, então ela está aderida mecanicamente num substrato, então o substrato tem que estar preparado para que ela tenha esta aderência, né? Resistência ao impacto e ao desgaste, está sujeito a isso, né? A gente esbarra depois de pronta, equipamentos, mobiliário, então ela está sujeita a desgastes, pequenas variações volumétricas na secagem, porque uma argamassa que não tem a técnica para a execução, aí você pode correr o risco dela ter bastante retração durante a secagem. Quando vai tendo as reações químicas em função da evaporação da água, e ela acaba se contraindo, né, tendo redução volumétrica. E se isso acontecer, ela acontece numa baixa proporção, mas se acontecer numa proporção maior, a argamassa ela vai fissurar toda, né? Então, esses são as condições de desempenho da argamassa, os requisitos para que a gente possa considerar que ela tenha boa qualidade, né? De que vai, né, de que depende esse bom desempenho da argamassa? Então, a gente cita aí para vocês características dos aglomerantes. Então, se eu tenho um aglomerante, vamos citar dois aí sempre, aí, a cal e o cimento, eles são distintos. Cada um, o cimento dá mais resistência, a cal dá mais flexibilidade, né, no traço, né? Porém, abaixa a resistência e ela é mais porosa. Mas isso tem influência no desempenho da argamassa. Então, essa mistura ou a introdução de aditivos, né, substituindo a cal, tudo isso influencia. Agregados miúdos, no caso a areia, a qualidade da areia influencia no desempenho da argamassa. De cara, a gente cita assim, ó, a areia ela não pode ter matéria orgânica. Não é o único fator que influencia, mas é um fator que vai trazer deterioração para a argamassa. Matéria orgânica, com o tempo, a gente sabe que ela apodrece, ela deteriora, e com isso a argamassa vai deteriorar também. Mas, além disso, a influência do agregado miúdo, a forma do grão, a granulometria, uma areia mais fina te dá um revestimento com um acabamento melhor, uma areia mais grossa te dá um acabamento mais rústico. O traço, né, a proporção dos materiais, né, uma argamassa muito rica em cimento, ela pode ser muito resistente, mas pode trazer problemas, ficar muito rígida e trazer problemas de fissuras. Então, o traço ele é importante. Quantidade de água no amassamento, a gente percebe aí, a gente falou bastante disso no semestre passado, que a água
Ela que promove as reações químicas do cimento. Então, e você precisa de uma quantidade para as reações químicas e uma quantidade para conseguir trabalhar com a argamassa. Essa quantidade de água, se for muito baixa, a argamassa tem uma consistência mais de farofa, que, por exemplo, para o revestimento interno, que é o assunto de hoje, a gente não é adequado. E se ela tiver excesso de água, você não conseguiria nem aplicar. A argamassa ficaria, por exemplo, escorrendo na parede, não conseguiria dar o acabamento, né? E uma outra coisa que influencia, né, não esgotando o assunto, mas nos tópicos nossos aí, que é o método da mistura dos componentes. Você tem o traço, como é que você faz essa mistura? Quanto mais energético, né, mais energia da mistura, melhor será a qualidade da sua argamassa. Mas a gente sabe que em pequenas obras, muitas vezes a argamassa ela é misturada com a enxada, às vezes no chão, né? Então faz lá o traço num caixote de madeira e faz a mistura com uma enxada, né? Então essa energia dessa mistura é muito diferente de um agitador mecânico, né? Uma betoneira, por exemplo. Então esses alguns dos itens que influenciam, né, no desempenho da argamassa. Argamassa de boa qualidade. Então, a gente já levando para vocês aí, todos os grãos do agregado devem ser perfeitamente desenvolvidos pela pasta. O que significa isso? A mistura tem que estar completa. Eu não posso ter, não estar envolvida a pasta do cimento. O que é a pasta? A água misturada no cimento é o que gera a pasta, né? Então, a gente tem água e cimento gera pasta, cimento e areia gera argamassa, né? São produtos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente faz a mistura na enxada, é muito comum que às vezes a argamassa fica alguma areia sem mistura. Então, você não tem uma argamassa de qualidade. Boa aderência entre a pasta e o agregado, ou seja, o ligante nosso, o nosso aglomerante, né, formando a pasta ali, ela tem que aderir bem, e isso tem influência em função da forma dos grãos. O grão não pode segregar, e todos os vazios devem estar preenchidos na pasta. Ou seja, eu não posso realmente não estar com a mistura bastante homogênea. Então, para que a gente tenha esses 3 tópicos aí que a gente está colocando aí para vocês, tem a influência da mistura da argamassa. Então, essa mistura com qualidade, o agitamento, né, a mistura, a energia da betoneira influencia. Então, a mistura manual é muito pior do que a mistura mecanizada. Então, aí como é que faz? Todos os lugares é obrigado a fazer mecanizada? Assim, nós como técnicos, a gente tem que, no mínimo, alugar uma betoneirazinha pequena e fazer as nossas argamassas, que vai ter mais qualidade e tem mais produtividade, do que deixar misturar na enxada. Mas em obras aí que não qualificadas, né, que não faz parte aí da engenharia, né, da arquitetura, a gente vê isso muito dessas misturas não homogêneas, né? Mais à frente eu vou mostrar alguns tipos de aplicação e aí vou tocar de novo na energia de aplicação com vocês. Então, a classificação das argamassas, aí, segundo o seu emprego, né? Na forma de emprego, a gente tem as argamassas comuns, obras convencionais, né? Argamassas de assentamento, não é objeto da nossa aula de hoje. A gente tem argamassas de revestimento de parede, que é o que nós vamos tratar hoje, chapisco, embolso e reboco, basicamente, e argamassa de revestimento de piso. Também não é objeto da aula de hoje. Tá? E a gente tem argamassas refratárias que resistem, né, e aí a elevadas temperaturas. Às vezes você faz um forno, né, para diversas indústrias, tem chaminé, tem forno que são aquecidas, precisam ser revestidas. A churrasqueira, por exemplo, da casa de vocês aí, ela gera calor, você precisa de botar algum aditivo que torne essa argamassa resistente ao calor, né? Argamassas refratárias.
A argamassa de assentamento que a gente tocou não é objeto da nossa aula, mas mostrando aí para vocês, é a da alvenaria. Tá? Então, aí é só, como eu citei, nós estamos mostrando ela aí para vocês. A argamassa de revestimento de parede, nós temos aí o chapisco, que é a primeira camada, logo depois do substrato, alvenaria, ou uma parede de concreto, o que for. Então, a gente tem o chapisco, a gente tem o reboco, o emboço e o reboco, né? Então, as camadas são essas aí. O substrato, aí está representada uma alvenaria de bloco cerâmico. Para regularizar o substrato e dar maior área, né, de ancoragem, a gente faz o chapisco. Né? Não necessariamente todos os substratos você tem que chapiscar, mas no caso da imagem nossa aí, estamos com chapisco porque o bloco cerâmico pede que chapisque, né? E você tem o emboço, que é uma segunda camada, que é uma camada de revestimento mais grosseiro, e reboco. O que está mais comum hoje, a gente juntou 90% das obras hoje, a gente faz o emboço e reboco numa camada única, tá? Mas o reboco, a finalidade dele é dar um acabamento melhor para aquela argamassa, para aquele revestimento, né? E temos o contrapiso, que é uma argamassa, basicamente areia e cimento. Normalmente a gente não bota aditivo, a não ser um aditivo para ponte de aderência, para colar o piso no substrato da laje, por exemplo, ao contrapiso. Mas também não é objeto da aula de hoje, nós estamos só apresentando aí para vocês que é uma argamassa também. Isso a gente falou lá na aula de técnicas de construção, técnicas de materiais, a gente falou bastante disso. Argamassas refratárias são argamassas especiais, né, que resistem a uma temperatura, né, podendo chegar até 1.500 graus, que numa churrasqueira não chega nisso, mas a gente tem fornos aí, por exemplo, de olarias, né, que é de bloco cerâmico, de telha, e outras chaminés que também você acaba tendo que revestir, e em revestindo você tem que usar uma argamassa refratária. Bom, Professor, sim. o senhor sabe me dizer qual é a composição dessa argamassa, do porquê que ela consegue resistir ao calor assim? Está nos componentes, né? Então, por exemplo, uma argamassa comum, ela trincaria bastante no revestimento, né? Com o calor. Se fizer uma churrasqueira aí e ela, em seguida, você botar em operação, você vai ver que vai trincar tudo. Então, existem alguns aditivos que a gente coloca que muda a propriedade dos grãos, ele cristaliza e ou seja, eles vão aguentar maior a temperatura, eles não vão fundir os grãos, né? Ah, entendi. Então, vai estar na variação dos componentes. Então, Uhum. são os componentes que a gente usa adequado para argamassas refratárias. Então, a gente compra o agregado, né? Professor, Sim, pode falar. eu vi uma vez o pessoal colocando açúcar. Eu vi o pessoal colocando açúcar na argamassa, isso funciona? Rapaz, reza a lenda que funciona. Assim, não está nos livros, a gente não tem isso. E eu, na verdade, eu nunca vi. Eu ouço muito falar disso, né? Que bota açúcar. Na verdade, o que eu imagino que com o açúcar, a hora que ela aquece ali, ela vai dar uma elasticidade maior para a argamassa. Isso, mas eu não posso te afirmar que é verdade, porque eu mesmo nunca vi. Mas ouço falar muito e há muitos anos. Na verdade, meu pai já falava isso para mim. Mas eu não posso te afirmar que funcione, não. Mas Mas de certa forma faz sentido, né? faz sentido nesse aspecto que eu te falando. Eu imagino que o açúcar ele dá uma liga, né? Você vê, tem a goma, o Aham. açúcar gera uma goma. Então, ela vai dar uma elasticidade maior para o revestimento, que é isso que precisa. Ele aguentar a variação térmica, né? Então, ele ter uma certa elasticidade. Para Né? ele dilatar e não fissurar, né? Se você botar fogo numa areia, você vai ver assim, um calor, ela vai fundir e virar lá. Né? A areia, na verdade, é um silicato e é a base até do vidro, né?
Ela vitrifica no calor, né? Então faz sentido, a areia aguenta o calor, né? O cimento é um material calcinado também que aguenta calor. Então, o problema está na variação volumétrica do material. A hora que ele aquece, então ele vai aumentar de tamanho e tem que ter uma certa elasticidade, né? Então, voltando aí à classificação das argamassas, é importante essas intervenções aí de vocês, tá, gente? Para a gente poder não sair daqui com dúvida, tá? Quanto aos aglomerantes, como é que a gente classifica as argamassas? Argamassa de cal, né? Argamassa só de cal, só de cimento, argamassa de gesso, né? E argamassa de cal e cimento. Então, a mistura da cal e da cimento, né? São as argamassas que a gente chama de argamassa mista. Isso quanto ao aglomerante. E quanto ao número de aglomerantes, né? A gente tem argamassa simples, que eu uso um aglomerante só, e argamassas mistas, que eu vou usar 2 aglomerantes, né? Cal e cimento, por exemplo, né? Classificação quanto à produção, né? Como que eu posso produzir essa argamassa? Eu posso produzir argamassa no próprio canteiro de obras, né? Lá ter areia, cimento, cal ou um outro aditivo, e eu promover essa mistura com betoneiras. Eu posso contratar essa argamassa de centrais, que na verdade a gente chama de central de concreto, mas as centrais de concreto estão habilitadas e capacitadas a produzir argamassa, eles já têm essa técnica, e ela vem com um estabilizante, você chega cedinho na obra e ela dura lá umas 4, 5 horas, você consegue esperar para aplicar. Então, é bem industrializado, bem comum a gente usar a argamassa vinda de central. E as industrializadas, né, que são argamassas ensacadas, né, e a gente já está todo o componente lá, areia, cimento e os aditivos, e a gente só mistura a água, né? Quanto à dosagem, né? O tipo de argamassa quanto à dosagem. Eu tenho argamassas pobres, né? O que a gente chama de magras, né? Baixo, a quantidade de cimento é menor, então quando o volume de pasta não preenche totalmente os vazios entre os grãos agregados, por exemplo, uma argamassa de farofa, que a gente chama para contrapiso, ela é uma argamassa mais pobre, né? A gente tem as argamassas normais, que é o que a gente vê no nosso traço 1 para 2 para 6 aí, por exemplo, para reboco, são as normais. E a gente tem as argamassas gordas ou ricas, né? Ou seja, até a pasta de cimento, ela está em excesso. Onde é que a gente pode aplicar isso? Então, as argamassas gordas são muito ricas em cimento, normalmente a gente usa para preencher vazios, fazer algum requadramento dentro da obra. A gente não usa a argamassa gorda para fazer revestimento, como ela é rica em cimento, ela ia fissurar toda, né? Mas é só uma forma de classificar. Então, segundo a NBR 13749, a gente tem, ela separa lá os revestimentos, que é o nosso assunto, né? A gente tem que pensar no sistema revestimento. A gente começa falando da argamassa, mas o assunto é um sistema, do início ao fim, ele é acabado. Então, a gente pode ter argamassa, né, para revestimento, com dupla camada, né, e argamassa de camada única. Então, a gente tem, normalmente, tá, via de regra, a gente tem a base, que é o substrato. O que é o substrato? Um bloco cerâmico, um bloco de concreto, um bloco cical, uma parede de concreto, isso é o substrato. E a gente faz um chapisco que serve para, além de regularizar, né, homogeneizar o substrato, né, dar uma homogeneizada no substrato, você, com o chapisco, você aumenta a área de ancoragem do revestimento, do que vem depois, né? No caso, aqui que nós estamos iluminando para vocês, no material seguinte é o emboço, né? E o emboço, normalmente, é aquela camada que o acabamento é só sarrafiado, ele não tem um acabamento para pintura, por exemplo,
né? Então, a gente é obrigado a executar uma camada de reboco, que seria uma camada mais fina, com areia mais fina, para aí sim você vir com material de acabamento, tá? Por exemplo, a pintura. E o acabamento aqui pode ser diversas coisas, né? Eu posso ter um acabamento, como eu falei, pintura, direto sobre o reboco. Eu posso ainda aplicar uma massa corrida sobre o reboco. E eu posso aplicar um revestimento cerâmico. Aí, quando é o revestimento cerâmico, essa camada do reboco ela não é necessária, né? A gente para no emboço e aplica o revestimento cerâmico direto sobre o emboço, né? E ele é o mais rústico. E o que é mais comum hoje nas obras é o segundo sistema aqui. Esse aqui que é o campeão das obras aí. É um substrato, né? De novo, o que é substrato? É a base, onde você aplica seu revestimento, que pode ser bloco cerâmico, bloco de concreto, um bloco cical, parede de concreto, né? Esse é o nosso substrato. Chapisco, massa única, ou seja, não tenho duas camadas, eu faço uma camada só de reboco e emboço, né, juntos, né, uma camada só, e nela eu já dou o acabamento final, eu não dou um acabamento sarrafiado. Nós vamos falar um pouco mais de acabamento para frente. A gente já dá o acabamento preparado para o que vem depois. Se for um revestimento cerâmico, vai ficar mais rústico. Se for uma pintura, a gente vai fazer ela o mais fina possível para economizar na tinta, né? Que uma tinta, via de regra, é mais cara do que um reboco. Professor, Sim. Meu pai fala que antes da gente pintar a parede, é interessante passar uma massa, porque senão a parede chupa muito a tinta e aí gasta muita tinta. Isso é verdade? A gente usa, aí é um outro assunto, sistema de pinturas, vou falar com vocês, mas é verdade. O reboco, né, como que é um sistema de pintura? Eu posso chegar de cara e já pintar? Posso. Eu vou gastar mais tinta. Existem alguns materiais que são, a gente chama de seladores, né, que ele não é da cadeia dos materiais, ele é um dos mais baratos, então você aplica esse material, sela a sua base, e com isso, o que vem depois, você tem economia, né? Se a sua base está selada, porque um revestimento, um reboco é bastante poroso, né? Então a tinta ela é fluida, ela tende a preencher aqueles vazios todos, né? Então quando você pode selar a sua parede com a sua própria tinta, só que você está gastando, né? Então existem dois materiais de fundo que a gente usa, um selador, né, e um primer para tirar as poeiras. Ah, entendi. Bom, qual que é a função do revestimento? Então, básica, né? É proteção das alvenarias e das estruturas contra as intempéries, né? Função de durabilidade. Tem a função também de regularização da superfície, né? Meu substrato às vezes não está aprumado, não está nivelado, então a gente acaba que com o revestimento a gente regularize essa superfície. Maior resistência ao choque, obviamente, uma parede com argamassa, se você dá uma batida nela, resiste mais que você bater numa alvenaria. A alvenaria, a gente sabe, o bloco cerâmico, ele é vazado, ele é oco, bate nele, ele pode quebrar. Então, ela é mais resistente ao choque. E melhoria das qualidades, né, acústica, térmicas e de impermeabilidade, né? Você melhora essas características. De novo, repetindo, ela melhora a característica de impermeabilidade. A argamassa não tem função de impermeabilizar, né? A gente tem argamassas impermeabilizantes, cristalizantes, a gente falou na aula de impermeabilização. Nós estamos tratando aqui das argamassas de revestimento. Ela é melhor do que a alvenaria com relação à permeabilidade, mas ela não tem essa função de impermeabilizar, a não ser quando a gente está falando de fachada, né? Inclusive aí o sistema todo tem que ser impermeável. E ela, né, melhora a questão acústica, né? E a questão térmica, porque você está aumentando a espessura da sua parede e com isso você, né, o comprimento das ondas, por exemplo, de acústicas, ela tem um alcance, à medida quanto mais espessa a parede, menos você vai ouvir. Uma das técnicas para poder
antigamente se usava para poder combater questões acústicas, é aumentar a espessura de parede. Hoje tem outros materiais que fazem isso, né? Mas antigamente a gente aumentava a espessura de parede, você não conseguia ouvir de um lado para o outro. E quanto mais massa você tiver, aumenta a sua inércia térmica. Então, também, né, ela tem essa ajuda na questão de melhorar as questões térmicas. Documentos aí para gente de referência, para a gente fazer um revestimento, né? A gente está falando aí de um sistema, agora nós estamos falando como técnicos, né, arquitetos, engenheiros. Então, quando eu vou fazer um revestimento, o que eu preciso de ter, né? Quais são esses documentos que eu preciso estar em mãos para me saber que a minha obra, eu não vou incorrer em risco assim, de patologias e de atropelar uma atividade sobre a outra, né? Então, eu tenho que ter o projeto de arquitetura, eu tenho que ter o projeto de esquadrias, projeto de instalações elétricas, projeto de instalações hidráulicas, para não ocorrer, por exemplo, que estou mostrando na imagem aí. Você faz o seu revestimento, deixa ele pronto, pintado e acabado, e depois é que lembrou de ir lá olhar no projeto e viu, opa, faltou uma caixinha de elétrica aqui. Vou cortar tudo e executar. Então, o projeto de arquitetura e de estrutura tem que estar na mão, né? Projeto de esquadrias, né? Para a gente instalar os nossos contramarcos, para que serve um contramarco? Ele define a espessura do revestimento, define o tamanho do vão, né? Então, a gente tem que saber, minha janela ela é 1,20 por 1,20, 2 por 1,20. Então, essa medida 2 por 1,20, ela tem que ter uma exatidão para quando eu vir com a janela, ela tá pronta e acabada. A janela é um material de isolamento, né? Eu não posso fazer revestimento, pintura em cima de janela, que eu vou estragar minha janela. Então, o projeto de esquadrias é importante, né? A gente tem que ir lá, aí o pessoal da arquitetura está acostumado a fazer isso, fazer lá a lista das esquadrias, né? O mapa de esquadrias, que a gente chama, né? Aí a gente precisa de saber quais são os vãos de porta e de janela que a gente tem que deixar, a altura de peitoril, né? Se o contramarco vai ser instalado na parte interna, na parte no meio da parede, né? Então, é um detalhe que a gente precisa de saber do contramarco, né? Face interna, vou colocar o contramarco na face interna e botar um alisar para dar o acabamento. Vou botar no meio da parede e fechar com argamassa. Quem traz isso é a arquitetura que vai definir, né? Então, a obra não tem que ficar pensando nisso, isso tem que estar no projeto. Bom, então, projetos, né? Quanto mais documentado a gente tem, mais a obra está na nossa memória, mais qualidade vai ter o nosso revestimento também, né? É muito mais em questão das interferências, né? Os sistemas, chapisco, né? O que é o chapisco nosso? Promove a aderência da base do emboço, evitando que o mesmo solte, né? Então, quando eu aplico um chapisco, o que eu estou fazendo? Eu estou melhorando a minha qualidade de aderência. É claro que para mim aplicar o meu chapisco, eu tenho que tomar os cuidados com o substrato. O substrato lá, minha alvenaria, bloco de cerâmico, bloco de concreto, ou substrato que for, ou uma parede de concreto que eu vou revestir, eu tenho que cuidar que ela esteja limpa, sem poeira, sem óleo, sem graxa, né? Senão meu chapisco é que vai soltar. Mas partindo do princípio que isso está resolvido, quando eu aplico o chapisco, eu estou melhorando a minha condição de aderência do emboço, né? E o que é o emboço? É a camada de regularização de superfície, né? Ele não deve ser superior a 2 centímetros, tá, gente? Ah, mas a minha parede aqui, eu fui nivelar, ela deu 4 centímetros. Então, normalmente, quando a espessura do revestimento interno, por algum defeito da execução, né, deu uma parede mais grossa, a gente acaba tendo que fazer isso em 2 camadas. Eu faço uma camada hoje e amanhã eu venho e faço uma outra camada em cima dessa, senão
Se eu aumentar demais a minha espessura, talvez o reboco, o próprio peso do reboco, né, ele fresco, ele não consiga aderir, né? E o reboco, o embolso, né, é a massa fina de acabamento. Então, o chapisco tem essa textura, né, de pontas, né, que arranha a gente, né? A gente tem aí o nosso embolso, que é a parte mais grossa, e o reboco, que é a massa fina, né? Então, visualmente aí para vocês, ó, o chapisco tem essa textura para chapisco. Existem três tipos de chapisco que a gente tem. Um aplicado na colher, um aplicado na desempenadeira e um aplicado no rolo, né, no rolo de espuma. Essa textura é do chapisco aplicado com colher ou com um equipamento de projeção. Professor, Sim. esse sistema do revestimento, a gente usa para qualquer material? Tipo assim, eu quero construir uma casa de madeira, mas eu quero revestir essa madeira com alguma coisa. Ou então eu vou construir com um bloco de cerâmica, um bloco de concreto, e aí eu queria deixar ele mais aparente. A gente é obrigado a fazer desse jeito? Não. Não, aqui é o sistema básico, né? Aham. Para cada substrato, se você fez uma casa de madeira e resolveu, não, vou rebocar minhas paredes, aí você vai ter que cuidar para que a argamassa, né? Vou fazer uma argamassa de cimento e areia e aditivos e quero rebocar. É o material que eu tenho. Não, eu vou rebocar com gesso. É o material que eu tenho, é o gesso. Então, eu tenho que preparar a base, né, para que essa argamassa fique ancorada lá. Porque minha madeira, os poros dela é muito fechado, né? Então, eu teria que estruturar uma tela, alguma coisa na base, para que eu faça um chapisco e ele fique aderido e eu venha com um bolso. Eu tenho que fazer uma estrutura para me rebocar, na verdade, né? Alguém mais... E com relação ao bloco aparente, você está tomando partida que você não vai revestir. Então, não tem revestimento em bloco. Você não é obrigado a revestir, né? Você tem que... A sua edificação, hoje a gente fala muito em desempenho. Ela tem que ter um desempenho. Se com o seu bloco aparente ela vai ter bom desempenho e a arquitetura quer que seja assim, então não é obrigado a revestir. Ah, sim. Entendi, então. Professor, Sim. eu vi uma obra que aconteceu justamente isso. O pessoal colou aquela manta que você deu na aula passada, depois pregaram uma tela, uma espécie de tela, que é até pregado na pistolinha, e fizeram um reboco sem chapisco. Não tem risco de cair, não? Não, existe uma... Na de madeira, né? Na estrutura de madeira. No caso de madeira, fizeram isso. Tem duas telas específicas para chapisco, né? Tem uma tela metálica e uma tela que ela é uma tela plástica. Ela é hexagonal, então ela tem lá uma ordem de grandeza assim, um centímetro por um centímetro, uma malha assim, né? Então, como você não consegue aplicar o chapisco na base, você fixa essas telas e quando você aplicar a argamassa, é como se você estivesse fazendo uma argamassa armada. Então, a argamassa vai envolver aquela tela e quando ela curar, né, aí ela vai estar aderida e como a tela está fixada no substrato, na madeira, então não tem como ela cair. A gente usa essa mesma técnica para poder segurar revestimento em fachada nas vigas de concreto, porque a viga de concreto é pouco porosa, né? E o chapisco ali, ele pode não ser o adequado. Aí a gente usa essa técnica de usar a tela, a gente usa em fachada, né? Internamente, nos substratos normais, não precisaria. A não ser que tenha uma espessura muito grande, né? Eu preciso de fazer uma espessura muito grande, aí eu preciso de estruturar minha argamassa. Ok? Mas não tem risco da madeira trabalhar, não, professor? De trincar todo o meu reboco? Algo do tipo? A madeira, então, tem sim. A madeira trabalha, quanto mais junta tiver, mais ela vai trabalhar, né? Aí, assim, eu não sei exatamente o que você está falando, assim,
qual que é o nível da obra, né? Mas a madeira é um dos que mais trabalha. Tanto é que no telhado, né, a gente não pode prender a madeira em cima da parede, porque o movimento de uma tesoura, por exemplo, né? Ela, com o trabalho da madeira, ela tende a abrir e fechar, abrir e fechar. Ela se movimenta muito mais do que... Então, ela tem que correr solta por cima da parede para ela não empurrar essa parede, nem para dentro nem para fora. Madeira trabalha muito mais, não é muito compatível o cimento com madeira, não. Então, se você depois me mandar uma foto, alguma coisa assim, eu posso te falar se está adequado, se não está. Normalmente, a não ser que seja um painelzão de madeira, né? Um painel grande, bastante homogêneo, mas você não tem um painel assim de 4, 5 metros de comprimento, não existe esse painel, a não ser nas madeiras engenheiradas aí que vocês vão apresentar no trabalho de vocês. Mas a madeira trabalha muito diferente realmente. Bom, características básicas, né, para aplicação de revestimento. Alvenaria, né? Alvenaria de diversos componentes, independente do componente. Se é bloco de concreto, se é bloco cerâmico, ou se é bloco cical, o que for, né? Absorção de água, porosidade, resistências mecânicas, movimentações higroscópicas, rugosidade e homogeneidade. Você pode ter um substrato, né, de alvenaria e você pode ter o substrato, uma parede de concreto ou um pilar que é muito grande. Então a gente considera que é uma parede, você vai revestir as vigas, né, uma estrutura de concreto. Você vai revestir. Então a gente tem que pensar nessas características. A alvenaria, ela é diferente da estrutura, né? Então, só para ilustrar para vocês aí, ó. Aqui eu tenho não é revestimento interno, eu não consegui, as fotos de revestimento interno, elas são muito escuras, né? Então eu não conseguiria mostrar o que eu quero mostrar para vocês aqui. Na foto a gente percebe que o revestimento, ele está filmando no fundo o bloco de concreto, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí. Então, existe uma qualidade, uma propriedade que é a absorção da água, né? Então, o bloco absorve a água, né? Então, ele absorve por capilaridade. Aí, quanto mais fino for o material, né? Quanto menor, né, o diâmetro do capilar, mais ele vai puxar a água, né? Você tem um capilar muito grande, que nessa imagem aqui, por exemplo, eu tenho 30 milímetros, 3 centímetros de abertura. Então, a água não vai subir por ascensão, né? Um capilar, um poro de 9,5, ele já sobe um pouco, né? E no último aqui, um poro de 1 milímetro, né? Você vê que a água penetra mais, né? Ela é como se fosse sugando a água, né? Então, o substrato, né, influencia na qualidade do revestimento. Então, você vê que é diferente do bloco cerâmico, a absorção de água é diferente do bloco de concreto, que é diferente de uma parede de concreto, por exemplo, né? Essa imagem aqui, ó, a gente tem aí, ó, nós temos aqui chapisco, a gente tem um reboco descendo, e aqui a gente tem o reboco pronto. Aí, Danilo, com o fundo, esse fundo branco que a gente está vendo aí, é esse fundo para que a tinta que vier depois não seja consumida em excesso, né? É o selante que a gente chama, o selador. Ah, entendi. Então, entendeu? Então, a gente, vamos observar aqui na imagem, ó, que existem algumas marcas aqui, ó, de uma cor mais escura, onde a gente vê que existe uma absorção diferente do que no pano grande, né? No pano grande está homogêneo, chega aqui no encontro das paredes aqui, ela tem uma absorção diferente. Certamente é porque tem uma viga de concreto passando aqui, então dá diferente da alvenaria. Professor, Sim. era essa pergunta que eu ia fazer e que casa com essa imagem que o senhor está mostrando agora. Eu gostaria de saber o seguinte: quando a gente vai ter
vai trabalhar, por exemplo, com a massa corrida, alguma coisa, para vir com a pintura por cima, eu preciso especificamente usar chapisco, embolso e reboco, ou eu posso suprimir o reboco nesse processo? Assim, você vai dar o chapisco. Vamos separar aqui, ó. O chapisco é para fazer a aderência do substrato, do reboco no substrato, né? Então, o chapisco, a escolha do seu chapisco tem a ver com o seu substrato. Se ele é de concreto, se é bloco cerâmico, se é bloco de concreto, tá? Então, por exemplo, em bloco de concreto, em área interna, bloco de concreto, área interna, normalmente a gente nem precisa chapiscar, né? Bloco cerâmico, sim, a gente chapisca, porque a absorção de água do bloco cerâmico é muito grande. Agora, vamos te responder na sua pergunta, que é com relação à pintura sobre o reboco, né? O que a gente tem que ter em mente? A película de pintura, você vai consumir mais tinta quanto mais for áspera a sua pintura, o seu substrato, concorda? Quanto mais liso for o seu substrato, menos tinta você vai gastar, ela vai render mais. Tá me entendendo, David? Sim. Então o seu acabamento final do revestimento influencia nisso. Então, se você quer aplicar tinta direto sobre o reboco, então o seu acabamento do reboco tem que ser um acabamento fino, né? Então, você eliminaria o emboço ali, o acabamento grosso, né? Você teria que, se tiver espessura grande, você ia fazer o emboço e o reboco. O emboço por conta da espessura e o reboco para dar uma textura mais fininha. Usar uma areia mais fina para ter um acabamento melhor. Não, aí eu não quero pintar sobre o reboco. Aí eu vou aplicar a massa corrida, a massa PVA em ambientes que não vai água, e uma massa acrílica, onde eu tenho problema de intempéries e de água. E essa massa, ela vai regularizar a superfície, tornando a face, onde vai ser pintada, lisa. Então, a massa, né, PVA ou a massa acrílica, a função dela, basicamente, é essa, né? Dar uma superfície bem lisinha, né? Além da textura, é mais agradável que uma pintura sobre o reboco, ela economiza na tinta, né? Se você for querer pintar em cima de reboco, o consumo de tinta é muito maior. Não sei se era essa a sua dúvida, se eu consegui te explicar. Sim, era exatamente isso mesmo. Agora, professor, Sim. Nessa imagem aqui, qual é o revestimento, o selante que eles estão usando? É massa acrílica? É o quê? É um selante acrílico. Aí, nesse caso aqui, quando é externo, né, fachadas externas, normalmente a gente não dá massa corrida, né, porque a gente não consegue tirar todos os defeitos de uma alvenaria dessa. Então, normalmente a gente faz o fundo acrílico, né, o selante acrílico, e vem com uma textura em cima, né, uma tinta mais atexturada, né, menos lisa, né, mas é para esconder os defeitos, porque a tinta mostra muito o defeito da parede. A tinta você não consegue uma ondulação na parede que a tinta esconda aquilo. Na verdade, ela realça os defeitos. Então, normalmente a gente usa texturas na fachada em cores mais opacas para poder esconder os defeitos de construção, que não é um defeito, né? A técnica ela não é apurada o suficiente para você conseguir deixar tudo plano no mesmo plano. A secagem não é igual dos revestimentos. A secagem de manhã tem menos, do lado que incide sol, seca menos rápido do que o lado que incide mais sol, então você tem umas diferenças aí milimétricas, mas tem de espessura. Então a gente não acaba utilizando texturas na fachada, né? Ok? Ok, professor. Obrigado. Bom, porosidade do substrato. Então, nós estamos chovendo numa olhada aí, nós já falamos disso, mas vamos repetir. As perguntas se anteciparam, né? Então, a porosidade do substrato, obviamente, vai influenciar na ancoragem, né? Da argamassa.
eu tenho num bloco de concreto muito mais poros, né, onde a argamassa possa ancorar, que é uma ancoragem mecânica, né, não é uma ancoragem química, do que num bloco cical, por exemplo, que é mais liso, né, e também, consecutivamente, de um bloco cerâmico. Então, por exemplo, no bloco de concreto, a gente comumente, já há muito tempo, a gente nem chapisca mais, porque nos ensaios a gente vê que não faz diferença, né? Se aplicar o reboco em cima, o revestimento de argamassa em cima do bloco cerâmico, ele é melhor, né? Tem aderência suficiente, né? De arrancamento, você não precisaria chapiscar. Já no bloco cerâmico, não. Você percebe que o bloco cerâmico, aqui é uma alvenaria recém-elevada, então a gente observa que o bloco cerâmico, né, ele puxa a água, gente. Essas manchinhas que a gente está vendo aí é mancha de água. E essa mancha de água que é essa? É a água da argamassa de assentamento. Da mesma maneira que acontece na argamassa de assentamento, acontece na argamassa de revestimento. Então, se eu aplicar aqui uma argamassa de revestimento, o reboco, em cima do bloco cerâmico, ele vai puxar a água do substrato e, com isso, fragilizar as ancoragens, né? Então, por isso que a gente chapisca, para dar uma homogeneidade, para que a água se estabilize e não puxe a água do revestimento, não enfraqueça o revestimento sugando a água dele. Então, tudo isso influencia na qualidade do nosso revestimento, né? Resistência mecânicas em diferentes substratos. Também, para cada substrato nosso, a gente tem uma qualidade de resistência mecânica. Como é que a gente mede a resistência à tração? É esse equipamento que vocês estão vendo, é um macaco hidráulico, que ele é preso, essas pastilhas metálicas são coladas no revestimento e a gente arranca ela da parede e vê como que se comportou esse revestimento, né? Então, em cada substrato, ele tem uma resistência diferente. Então, influencia, tá? E na forma de aplicação também. Quando eu aplico o reboco, né, chapado na colher, igual a gente está mostrando aqui, ó, eu tenho menos energia na aplicação do que um revestimento projetado. Então, a ancoragem num revestimento projetado, ela é muito maior do que num revestimento que eu chapo com a colher, tá? Agora, de qualquer forma, a norma delimita isso. Eu preciso de, em argamassas internas, por exemplo, 0,2 MPa para a área onde eu vou só aplicar pintura. Aí, independente do sistema que eu estou fazendo, se atingir o 0,2 MPa, está resolvido, né? Outra coisa que aqui a gente está vendo um reboco aplicado sobre uma argamassa, sobre a alvenaria, sem chapisco, né? Ou com chapisco muito fraquinho aqui. Aqui, nessa outra imagem, a gente está já vendo uma argamassa sendo aplicada sobre uma base chapiscada. Então, a aderência nos dois revestimentos com certeza, é bastante diferente. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Quais são as condições necessárias para que a gente possa falar assim, ó, o serviço está liberado para começar? Isso é muita coisa, principalmente a turma aí que é da engenharia e que vai acompanhar a obra, né, dos arquitetos também que vão acompanhar a obra, todo o serviço existe o time certo de eu começá-lo, né? Se eu começar um serviço antes de estar liberado, certamente eu vou me atropelar em alguma outra atividade. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. Ó. Condições necessárias para o início do serviço de revestimento. Então, preparo do substrato. O que eu preciso fazer? Remover os desmoldantes aderidos. O que é desmoldante? Eu fiz uma estrutura de concreto, para que o concreto não ficasse aderido na forma, a gente usa desmoldante, ou a gente unta a forma, né? E aquele óleozinho da forma fica pregado no concreto ali, né, no substrato. A gente tem que remover isso, senão o meu revestimento pode se destacar da parede. Então a gente lava, escova com escova de aço, então é remover os desmoldantes. Eventualmente alguma eflorescência que tenha nas alvenarias e no concreto, tem que remover essa eflorescência.
óleos e sujeiras, né, poeiras, retirar pregos, arames, pedaços de madeiras e outros. Mas é isso mesmo? Tem isso na obra? Posso, para quem acompanhou a obra e já foi em obra, sabe que isso é comum, né? Então, o cara bota prego na parede para tirar medidas, bota prego da própria estrutura da forma, né? Às vezes foi tirar a forma, o prego acabou ficando preso no concreto, então a gente tem que remover isso, porque se a água chega no prego, ele vai oxidar e vai atrapalhar o nosso revestimento. Outra coisa importante, as instalações. A gente testar as instalações de água e esgoto antes da gente iniciar os revestimentos. Posso testar depois? Pode. Mas acontece que se eu testar e ela estiver vazando, depois de eu ter feito todo o meu revestimento, eu vou ter que quebrar e consertar. O ideal é testar antes de iniciar os revestimentos. A gente tem várias etapas de teste na parte hidráulica da obra. Então, eu testo antes de concluir os revestimentos. E testar os aparelhos, né? Aparelhos e válvulas embutidas. O que for embutido, é importante a gente testar antes. Então, na imagem aí, a gente está vendo uma instalação hidráulica de água fria e água quente. Então, eu tenho que executar essas instalações, testar esta instalação, né? A gente bota pressão na rede para poder ver se tem vazamento, que é muito mais fácil eu corrigir aqui, nesse momento, do que depois que eu rebocar, né? A alvenaria deve estar concluída, né? Eu vou começar meu revestimento, eu tenho que estar com a alvenaria concluída. O que é a alvenaria concluída? Os vãos definidos, contramarco assentado, ela tem que estar acunhada, presa, né? Porque senão eu vou começar o meu revestimento e vou ter que parar para concluir a alvenaria. Aí eu vou ter duas, vai ficar muito mais cara a minha obra, né? Peitoris, marcos e batentes, tudo isso tem que estar definido e chumbado para quando eu vier com o meu revestimento, eu não tenha problema de interferência numa atividade com a outra. Então, aí um contramarco. Imagina que a gente vem e faça o revestimento dessa parede e depois é que a gente vem instalar o contramarco. Aí eu vou quebrar o que passou em excesso, vou encher o que faltou. Então, são etapas que precisam estar muito bem linkadas uma na outra para que a gente não tenha retrabalho, né? Então, a gente está falando de qualidade e economia também, produtividade. Fazer o preenchimento dos vazios, né? Eu faço uma alvenaria, vazios, rasgos, canalização de paredes e quebras e tudo mais. Eu faço a alvenaria comum que a gente, por algum motivo, ou por acidente, ou por alguma atividade que venha depois da alvenaria, por exemplo, caixinhas elétricas, eu tenho que preencher isso, né? Fazer tudo que eu abri na alvenaria, eu tenho que fechar, né? Os rasgos todos. Então, aí nessa imagem aí, tem as caixinhas de luz, né? O rasgo do eletroduto que foi feito, né? As passagens, algum buraco de algum andaime que tinha. Então, eu faço todo esse trabalho de regularização e de aperto, né? Antes de eu começar o meu reboco, né? Se eu deixo para fazer isso depois, vou ter prejuízo na qualidade e na produtividade do pessoal que vem fazer o revestimento. Então, vamos falar um pouco mais do chapisco, tá? Preparação da base em função da regularização e aderência devido à rugosidade, tá? O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco para que não ocorra absorção. Eu mostrei para vocês naquela imagem da alvenaria de bloco cerâmico que ela puxa a água. Então, se ela puxa a água da argamassa, ela vai puxar do revestimento e puxa a água do chapisco, enfraquece. Então, é uma prática, boa prática, a gente umedecer a parede antes, deixá-la bem úmida, para mim depois aplicar o meu chapisco, né? Para que a água do chapisco necessária para as reações químicas do chapisco, do cimento ali, para ele ficar
aderido, não perca a água para o substrato, né? Então, e quais são as maneiras que a gente faz o chapisco? Chapisco convencional, que é aplicado na colher de pedreiro. A gente tem um chapisco rolado, que é um rolo de espuma, a gente aplica esse chapisco, e com desempinadeira dentada de aço. Cada um desses chapiscos tem uma aplicação diferente. Então, nós temos aí, da esquerda, o chapisco sendo aplicado na colher, na central ele é aplicado no rolo, e no lado direito ele é aplicado com a desempenadeira de aço. Tá? Então, a textura dos chapiscos, só para vocês terem uma ideia, chapisco aplicado na colher, chapisco aplicado com a desempenadeira de aço, é um chapisco especial, a gente usa esse chapisco, por exemplo, nas estruturas de concreto, porque como é um chapisco, a estrutura de concreto, os poros são bem menos do que da alvenaria, então o chapisco de colher, ele não tem aderência suficiente. Então, a gente aplica esse chapisco, é um chapisco, como se fosse uma argamassa cimenticola, mesma parecida com a argamassa de assentamento de cerâmica, mas é uma argamassa especial, ela é para chapisco, é para aderir numa estrutura de concreto. E a gente tem um chapisco aplicado em rolo, né? Vai dar essa textura que vocês estão vendo aí. Por exemplo, lajes pré-moldadas que faz o preenchimento das vigotas com poliestileno, com isopor. Então, aí a gente dá esse chapisco rolado para depois vir com o reboco, né? Então, aplicado na colher de pedreiro, o desempenado é aplicado com a desempenadeira dentada e o rolado aplicado com um rolinho, né? Aí a imagem para vocês do chapisco convencional, traço básico, todo lugar, chapisco traço 1/3, é uma argamassa mais fluida, né? O objetivo deles, novamente repetindo para vocês, é regularizar a base e melhorar a condição de aderência do reboco. Deve-se permitir a secagem do chapisco, gente. Eu faço chapisco hoje, eu não devo fazer o reboco amanhã. Eu tenho que esperar pelo menos 3 dias e curar o chapisco, ou seja, umedecer a base do chapisco para que ele não seque rapidamente, né? Então, para ele poder ter as reações, a cristalização dele adequada dentro do poro do substrato, que é a alvenaria, por exemplo. Professor, Sim. nesse processo aí que a gente espera 3 dias, a gente, na obra, vai fazendo outras partes ali, ou a gente realmente tem que esperar para poder dar continuidade, assim? Então, aí vou falar rapidamente com vocês, assim, a gente equilibra as atividades da obra, a gente chama linha de balanço. Uhum. Então, todas as atividades da obra eu equilibro para que os profissionais não fiquem parados. Então, eu tenho que ter sequência de obra e quantidade a ser executada. Se a gente está falando de uma obra pequena e o pedreiro é um só, ele vai esperar e vai fazer outra atividade, né? Nas obras industrializadas, nas nossas obras maiores, a gente é uma questão de planejamento. A gente vai linkar todas as atividades, prazo para tudo e dimensionar as equipes para que uma atividade não encavale na outra. Então, o cara do chapisco, por exemplo, é um funcionário que vai ficar lá e vai chapiscar a obra inteira. Começa lá, liberou o chapisco, ele vai fazer essa atividade do início do primeiro andar ao 20º. Então, a gente vai montar a sequência de trabalho dele para que os outros que vierem atrás não o atropele, né? O importante é que não o atropele, né? Não chegue antes dos 3 dias. Então, por exemplo, às vezes ele tem uma semana de frente. Eu já chapisquei 5, 6 andares para frente e estou fazendo o reboco aqui do andar mais abaixo. Então, é uma questão de planejamento. Eu tenho que linkar todas as atividades da obra para que uma atividade não atropele a outra. Então, a gente chama linha de balanço. A gente cria os pacotes de trabalho e define isso. Mas, efetivamente, tem que esperar os 3 dias, né? Ah, Então, entendi. eu espero os 3 dias, mas aí a atividade não é que vai parar, né? Eu vou montar minha obra para que ninguém pare, né? Então, eu vou começar, por exemplo,
Eu começo meu chapisco, deixo ele andar uma semana, e depois é que eu venho com o meu reboco, né? E ele não pode atropelar o chapisco. É mais ou menos isso. Não sei se você conseguiu visualizar. Não, entendi. Vamos lá. Nossa, Chapisco tem que usar. chapisco para obra aí, né? Com aditivos. Muito comum a gente usar aditivo no chapisco para aumentar a aderência dele. São resinas, né? Ou pode ser uma cola PVA, por exemplo. A gente bota no chapisco, aumenta a capacidade dele de aderir na superfície, né? Então, é um líquido, né? Que você compra, vem já pronto, você só mistura no seu traço, e ele é uma resina, né, que aumenta a adesividade. É uma cola, né, para o chapisco, né? Então, e qual que é a proporção que a gente usa? Aí depende do fabricante. Cada fabricante tem uma proporção e a gente encontra embalagens de 3,6 litros, aí na imagem um galão de 18 litros que eu estou mostrando para vocês. Então, chapisco tem o Sika Chapisco Plus, né? Tem vários fabricantes. Esse fabricante aqui específico é o da Sika, é um adesivo sintético compatível com cimento que proporciona alta aderência em chapiscos e argamassas em diversos substratos. Reduz a permeabilidade e retração das argamassas, melhorando também a trabalhabilidade. Facilita a aplicação do chapisco rolado, reduzindo perdas de material. Melhora a aderência das argamassas em substratos do concreto ou alvenarias, proporcionando melhor praticidade para as argamassas. Então, ou seja, esse é um aditivo para adesividade. A gente tem aditivos, por exemplo, que ajudam na impermeabilização. Aí a gente passa para a argamassa. Chapisco industrializado, que é o chapisco colante, né? Temos dois. O chapisco de rolo, ele é industrializado, eu não produzo esse chapisco na obra. E tem o chapisco que eu aplico com adesivo, né? Então, a gente, nesse caso específico a secagem deles, normalmente o fabricante indica de 7 dias, tá? Então, a gente tem o desempenado e o aplicado em rolo. Observações importantes aí, ó. Nem toda a superfície de alvenaria precisa necessariamente ser chapiscada, exceto nas seguintes situações, ou seja, na situação abaixo, aí a gente está obrigado a chapiscar, tá? Quando o revestimento vai ter acima de 4 centímetros. Então, eu fui lá, percebi, meu reboco vai dar mais que 4 centímetros. Então, eu vou e chapisco meu substrato. Quando a sucção da base, ou seja, a minha alvenaria for inadequada, no caso do bloco cerâmico, ele suga muita água. Então, aí eu estou obrigado a chapiscar. O bloco de concreto não suga. Ele absorve aquela água, mas não é porque ela fica presa nos poros, ela não vai evaporar ali. A diferença do bloco de concreto para o bloco cerâmico, normalmente materiais cerâmicos, eles vão ao forno, altas temperaturas, então ele tem sede mesmo de água, ele puxa muita água. Então é um material natural, lá na natureza, que é a argila, né, ela trabalha com água. Então quando você faz um bloco cerâmico, leva ele no forno, 1850 graus Celsius, 900 graus Celsius, um tijolo de qualidade. A hora que você traz ele para a produção, ele vai absorver aqueles poros, né? Estão tão secos, que ele vai sugar a água com muita rapidez. Então, aí eu preciso, né, molhar o substrato, chapiscar, aí eu estou obrigado a usar o chapisco. O que é o embolso? Aí, de novo, repetindo aí. Camada de regularização que visa nivelar a superfície da parede, corrigindo defeitos e irregularidades da mesma. Então, além da função de proteção, a camada de embolso, né? O embolso é aquele que é mais grossa, né? Assim, que você não dá a camurça nele, você só dá o sarrafiamento, né? Então, o embolso somente poderá ser aplicado após a pega completa do chapisco, ou seja, depois de 3 dias do chapisco é que eu vou fazer o embolso.
traços normais para ele, 1 para 1 para 6, 1 para 2 para 9. A gente viu questões de traços na aula de argamassas em tecnologia dos materiais. É a questão de... Professor, só uma dúvida. Sim. O cal entraria em qual função aí? Para fazer qual função? Porque hoje não usa mais cal, no caso, né? Principalmente nas obras que eu trabalho, nós não usamos cal. Não, o cal foi substituído por aditivos. Qual que era a função do cal? Né? Se você for produzir uma argamassa na sua obra, você vai ser o produtor da obra, você vai usar cimento, areia e cal, ou você vai substituir a cal por algum aditivo. No interior aqui do Brasil, a gente usa muito ainda cal, às vezes usa cal ou caulin, né, para utilizar. Aqui a gente já compra as argamassas ensacadas, então ali naquela argamassa ensacada, o que a cal fazia tem outros aditivos que faz. A cal, ela é um material, a função dela é dar mais trabalhabilidade. O cimento sozinho não consegue isso, o cimento dá resistência. Você consegue aumentar a resistência da argamassa com cimento, mas na argamassa a gente não quer resistência nela, a gente quer que ela seja maleável, flexível, trabalhe. Então eu diminuo a quantidade de cimento, mas eu preciso de botar um outro aglomerante, que é a cal, né? Mas a cal realmente está em desuso, aí usa aditivos, né? Esses aditivos fazem a mesma função da cal. Ok? Ok, tá. Analisando lá o Vedalite. Verdalite, ele é um aditivo impermeabilizante, né? Mas você tem vários aditivos que você usa em argamassa para melhorar a trabalhabilidade, incorporador de ar, retentor de água, tudo isso são aditivos que a gente utiliza para poder fazer uma boa argamassa. Nas ensacadas, Professor, vem pronto. Oi. só uma pergunta. Nesse caso aí, nessas obras aí, a gente geralmente suprime a necessidade de colocar embolso, né? Não sei se tem algum problema. Tem algum problema, por exemplo, colocar direto o chapisco depois do reboco em cima, sem a aplicação do embolso? Não tem. Hoje o que usa mesmo é a camada única, né? Estou mostrando para vocês que existem as outras camadas, né? Existe essa possibilidade. Quando a espessura do revestimento ela ultrapassar 3 centímetros, 4 centímetros, por questões de defeito, de obra, ou por alguma outra questão, aí não é camada única, aí é 2 camadas mesmo, né? Você faz o reboco, o emboço, e depois você vem e faz o reboco com o acabamento final no reboco. O reboco é o que dá o acabamento final. Você pode fazer isso como uma massa única, né? No slide lá da norma, da NBR lá, eu coloquei. O sistema que mais utilizado é esse da camada única, você não tem a parte do emboço. Aí nem fala reboco, fala camada única de argamassa, né? Ok? O que eu estou falando das espessuras, gente, é isso aqui, ó. Às vezes, ó, a gente chama de taliscamento. Como é que eu defino qual que é a espessura do meu revestimento? Na minha parede, eu tenho que conferir a minha planicidade da parede, né? Eu vou tirar vários pontos na parede para definir as irregularidades. As boas alvenarias, a gente consegue revestimento até de 1 centímetro, se for o caso, né? Mas a alvenaria que não tem muita qualidade, ou a estrutura saiu fora, a gente acaba tendo que engrossar no reboco. E aí a gente faz essa atividade de preenchimento, né, de taliscamento, que é isso aqui, ó. Eu vou botar as taliscas com caco de tijolo, caco de cerâmica, ou com a própria argamassa, e essa linha é que está me definindo qual que é a espessura da minha argamassa. Então, quando essa espessura for muito grande, aí eu não consigo fazer em uma camada só. O risco é muito grande, porque ela pode pesar e às vezes a gente nem enxerga naquele momento. Ela destaca um pouquinho e você futuramente ficou com um vazio e você nem percebeu. Aí ela pode destacar e cair. Então, identificar os pontos mais críticos, né? É o sistema construtivo. Uma vez que a gente identificou o ponto crítico, aí a gente faz as taliscas. Vou colocar as taliscas, vou mostrar mais imagem disso aí para vocês. Né? E a gente vai transferir o plano. Eu vou fazer um plano aqui, né, com as taliscas, vou definir qual que é o novo plano de argamassa, para ficar tudo aprumado. Né?
Então, aqui a talisca, ó, define a espessura. Essa imagem aqui vai dar uma definição melhor para vocês. Ó. O meu substrato, nem sempre ele está verticalizado, sempre verticalizado. Existe variação de dimensões. Então, as taliscas é que vão definir meu novo plano. Ó. O revestimento tem que ficar planificado, né? Ele tem que ter ser horizontal e vertical. Nas todas as medidas ele tem que estar bem definido, senão eu vou ter defeito no meu revestimento. Então, aí são minhas taliscas. Aqui é um esquema, um desenho da talisca. Tem pontos que são mais grossos e pontos que são mais finos. Então, a talisca é isso aqui. Ó, eu vou encher minha parede, vou definir um novo plano. O que eu estou regularizando? Qual que é o plano possível de eu fazer nessa parede? Eu posso fazer tudo com 1,5 centímetros. Ótimo. Posso fazer... Não, tem um ponto aqui que deu 3, 4 centímetros. Então, eu vou ter que preencher esse ponto. O importante é que eu tenho que planificar, tornar aquela minha parede plana com o meu revestimento, com o meu reboco. Aí é esse processo aí, nesse desenho esquemático, a gente tem as taliscas em todas as paredes, inclusive nos tetos, né? E aqui na imagem eu tenho aqui o bloco, por exemplo, que eu não preciso chapiscar, um bloco cerâmico que eu chapisco, meu teto eu coloco minhas taliscas, e na minha estrutura eu chapisco com um chapisco colante, né? O chapisco industrializado. Falei, fazer taliscamento do teto, falei, proteger todas as caixinhas de elétrica, já mostrei para vocês, preparar argamassa do embolso, né, ou argamassa industrializada, executar as mestras, né, entre uma talisca e outra, eu preencho para me definir esses planos. Então, isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aquelas taliscas, vamos voltar lá na talisca, ó, tinha uma talisca aqui, outra talisca, outra talisca, outra talisca. Então, uma linha de talisca, que tem outra linha de talisca, elas estão alinhadas uma com a outra. Aí o que a gente vai fazer? O que o pedreiro faz? Ele vai encher de argamassa e sarrafiar entre elas. Ele vai fazer esse próximo passo aqui, ó. Esse passo, para encher de uma talisca a outra. Aqui estava tinha uma talisca aqui, ó. Outra talisca aqui. Aí agora ele preencheu, né, preenche as taliscas, e agora ele preenche de argamassa no interior. E com isso ele está definindo aqui um novo plano de trabalho, né? Conseguiu regularizar o plano. Então, esse é o processo produtivo. Depois eu venho e faço meu reboco, embolso, massa única, né? Então, primeiro eu faço a talisca, depois eu faço as mestras e depois eu faço a aplicação da minha argamassa. Depois que eu apliquei a minha argamassa, a hora que ela teve uma certa consistência, eu venho e tiro os excessos, que a gente chama de sarrafiamento. Eu vou sarrafiar a minha argamassa entre as mestras, né? Para que elas tenham sempre o mesmo plano, né? Eu faço como se fosse o arrasamento do corpo de prova de concreto. Eu vou raspando entre as mestras para que o reboco, meu revestimento, esteja no mesmo plano das mestras. É isso aqui, ó. Que são as mestras, ó. Mestras de argamassa. E agora eu vou preencher de argamassa entre mestras, tornar meu revestimento em outro plano, fora da alvenaria. Aqui Então, nada mais é do que um gabarito para a gente, na hora que for fazer a aplicação do reboco, a gente não se perder na hora da espessura, né, professor? Exatamente isso. Então cuidando da espessura do revestimento, gabaritando a minha parede toda, boto nos esquadros, eu vou cuidar dos cantos, né? Se eu chegar na obra e só tacar argamassa sem fazer as mestras, eu não vou conseguir esquadro, não vou conseguir nível, não vou conseguir prumo nas paredes.
Então, isso tudo aí é para dar prumo e esquadro nos cantos. Qual que é o ponto de sarrafeamento? Eu não consegui uma imagem do sarrafeamento para vocês, mas é basicamente a gente é no tato, né? Na experiência do pedreiro. Se ele sarrafiar muito cedo, a argamassa vai ter muita retração ou ela vai destacar da parede. E se ele deixar demorar demais a sarrafiar, a argamassa vai estar tão dura que ele não vai conseguir. Então, existe um ponto de consistência média ali que é o adequado para fazer essa atividade de sarrafeamento, né? Vamos dizer assim, por isso que às vezes na obra a gente tem muita atenção nas argamassas próximo ao horário de almoço, né? Ou mais para o final do dia. Que ali o pedreiro vai, às vezes ele chapa a massa e ela vai demorar um pouco a curar, ele almoça, volta, aí que ele vai sarrafiar. Então é muito comum perder argamassa na obra porque passou do ponto, endureceu e foi sarrafiar e não conseguiu. Aí tem que quebrar a parede, sarrafiar de novo. Aqui é um sarrafeamento precoce, fez antes da hora, né? Então sarrafiou antes da hora, você vai puxando a argamassa e na medida que você vai sarrafiando, você vai arrastando a argamassa. Então você acaba descolando uma da outra, não é retração. Aí tá descolando uma argamassa da outra, na verdade. E no final, né, o acabamento. Qual o acabamento que eu quero dar? Eu posso ter o acabamento somente sarrafiado, né? Posso ter o acabamento desempenado e posso ter um acabamento camurçado, né? O tipo de acabamento final vem depois disso, né? Como agora a gente executa massa única, né, que a gente tem falado agora, o colega aí interviu para poder falar, a gente se pode, deve, é mais produtivo, é econômico, tem qualidade, só que aí o cuidado de acabamento é imediato. Eu tenho que conseguir acabar aquela argamassa, aquele revestimento, tudo no mesmo dia. No dia seguinte eu não consigo fazer, né? Então tem os tipos de desempenho, né? O desempenho grosso, né? Que a gente faz somente com madeira, desempenho fino, que a gente faz ou com desempenadeira de madeira também, ou desempenadeira de alumínio, e o desempenho camurçado. Vou mostrar cada um para vocês, tá? Desempenho sarrafiado, a textura é essa que a gente está vendo aí, ó. A textura, ó, é uma textura, claro que pelo computador vocês não conseguem ver direito, mas é uma textura mais grosseira, fica alguns buracos na parede, né? Então, essa é o acabamento sarrafiado. O sarrafo é essa régua de alumínio que ele está aqui, ó. O pedreiro está na mão, ele encosta numa mestra e na outra e começa a sarrafiar, tira o excesso e, às vezes, esse é o nosso acabamento final, né? Por algum motivo, é isso que a gente definiu. O acabamento desempenado, né, é uma desempenadeira de madeira, onde ele vai fazendo movimentos circulares com a mão, vai dar esse acabamento que vocês estão vendo aí. Vou tentar ampliar um pouco mais. Esse é o acabamento desempenado, né? O outro é sarrafiado, esse é desempenado. Fica os grãozinhos da argamassa que estão, né, ele acaba arranhando a argamassa. E, por fim, a gente tem o acabamento camurçado, que é esse acabamento aqui, obviamente, para dar essa textura que a gente está vendo aí, essa textura bem mais fininha, o grão da areia, né, tem que ser também de acordo para a gente conseguir. Esse é o acabamento camurçado. Aí, no final, a gente ainda aplica com uma esponja, uma espuma, para poder finalizar esse acabamento aí. O reboco, né? No caso, quando é duas camadas, a gente falou do emboço, né? E duas camadas, a gente só pode fazer essa segunda camada depois da primeira camada ter, ou, né, ela não ter curado o suficiente e você conseguir fazer a ponte de aderência, ou esperar 7 dias para que tenha resistência e você fazer a nova aplicação.
os equipamentos que a gente usa, né? Espuma, né? Desempenadeira de aço. Quando eu quero fazer um acabamento queimado, uma textura de cimento queimado, a gente usa desempenadeira de aço. Aí as normas, tá? Fica aí para vocês. Norma de traço, né? Revestimento de paredes e teto, revestimento de paredes internas em placas cerâmicas e revestimento de paredes externas em fachadas com placas cerâmicas também. Então, essas são as normas envolvidas no revestimento e alguns traços padrões aí que a gente utiliza. Tá? Fica como referência para vocês. A gente falou bastante de traço em tecnologia dos materiais. É importante saber que é uma coisa, uma das coisas mais importantes é o traço, mas não é objeto da gente ficar desesperado e querer decorar essas proporções agora, não. Como que pode ser as nossas argamassas, gente? A gente tem argamassas projetadas, tá? Elas podem ser aplicadas através de equipamentos, né? Vou passar um vídeo bem rapidinho aqui para vocês verem. Essa foi a argamassa projetada. É claro, aí vocês observam a energia de aplicação dessa argamassa, né? É uma energia assim que provoca uma aderência muito grande, né? Você não tem vazios. Quando a argamassa é chapada na colher, entre uma chapada e outra, você está jogando ar ali também. E aquele ar, às vezes, forma um bolsão que a argamassa não aderiu no substrato. Então, a chapa, a argamassa, tem que apertar a argamassa, sarrafiar essa argamassa na parede, para que tenha aderência, né? Na projetada, ela já tem uma aderência, uma energia de aplicação muito grande. Então, a questão da aderência, se o substrato estiver limpinho, está garantida, né? Vou passar só mais um outro vídeo para vocês, de uma coisa que, assim, está bem mais moderna, é outro tipo de aplicação, tá? Caramba, hein? Esse aí é sinistro.
Bom, gente, esses dois sistemas diferentes aí de projeção, né, diferente do nosso tradicional, do comum, né? Esse do robozinho aí, pouquíssimas empresas estão fazendo, uma ou outra mesmo aí no Brasil. Agora, do projetado, a gente aqui em Brasília tem algumas empresas já fazendo. Então, já é uma modernização aí do sistema. No caso daquela do robozinho lá, você vê que ela já sai acabada, né? A aplicação final né? Não tem outras etapas, né? Então, ela já aplica e já está dando acabamento ao mesmo tempo. Bom, a projetada manualmente aí, ó, ele chapa a massa, tem que chapar e apertar a massa, porque em cada golpe desse que chapa na parede, ele joga ar junto e pode criar bolsões, e com isso soltar a aderência. Observem aí as taliscas, né, que ele não fez aqui não fez a guia, né, não fez a guia, mas vai sarrafiar pelas... Aí, no caso aqui, o sarrafo dele tem que ter o tamanho e o comprimento entre pelo menos no mínimo da diagonal aqui, para ele poder conseguir fazer. Mas, obviamente, a norma define aí, ó, 0,2 para a pintura de arrancamento no MPA. Se passou no aplicado à mão, não tem por que mudar. Na verdade, é o convencional, que o pessoal tem feito bastante ainda, tá? Mas, obviamente, o outro tem mais qualidade, principalmente com relação à aderência. E, obviamente, aquela argamassa lá, para que você possa aplicá-la, né, já dando acabamento, não é essa mesma argamassa aqui, né? Essa argamassa, ela precisa de tempo para poder ela ser chapada, ela ter ganhar uma certa consistência para depois você vir dar acabamento. Aquela lá já sendo aplicada e acabada, ela tem outras, né, condições de aplicabilidade, um traço diferente, certamente um aditivo, que consegue dar aquele acabamento. A produção da argamassa, a gente pode tê-la, assim, fazer no andar, né? Eu levo tudo para os andares e produzo no andar, né? A argamassa tem uma betoneirazinha, tipo essa aí, que produz, joga no caixote e a gente distribui nos apartamentos. A gente tem um outro sistema de produção de argamassa, que são esses silos, né? O sistema Matrix, que a gente... essa argamassa ela é produzida, ela é bombeada, a mistura da argamassa para o andar, por bomba, né, ar comprimido, e lá na ponta mistura imediatamente a água. Então, é uma argamassa que a gente chama de bombeada, né? Então, e a gente tem também a argamassa, eu posso preparar nas betoneiras, carregar na jirica e levar para os pavimentos. Então, 3 maneiras diferentes aí de fazer, sem esgotar o assunto também, né, de produção de argamassa. 2 slides aí sobre norma com vocês, tá? Importante a gente estar sempre atento a questões de segurança do trabalho, cada vez mais. O operário merece isso, mas ele mesmo às vezes não se cuida, então nós, como técnicos, né, como pessoas, gestores, aí a gente tem que cuidar muito dessa questão da segurança. Então, na NR18, que é o que rege a construção civil, tem várias normas, mas a NR18 ela é direcionada somente à construção civil. No capítulo 17 dela lá, ela fala de alvenarias, revestimentos e acabamentos. Então, são vários tópicos, eu não vou ler para vocês, não precisa de ficar lendo aqui, vocês sabem disso. Mas existe lá na NR18 um capítulo específico que trata de alvenarias, revestimentos e acabamentos. Tá? Alguns EPIs aí que são os básicos, né, que são utilizados para o operário, né? Capacete, não tenha dúvida, óculos de proteção, protetor auricular, né? No caso, pelo barulho externo, né? Abafador, se ele estiver muito próximo de ruídos mais altos, né? Então, vai aquele desabafador, ruídos normal, esse protetor auricular aí. Máscaras, né? Sem dúvida, hoje, além da questão da pandemia, né? A gente já utilizava máscara na obra por questões de poeira, né? Luvas pigmentada, que tem essas bolinhas na mão, para poder a ferramenta não escorregar. A luva de PVC
por conta de trabalho com cimento, né? A química, o cimento queima muito a pele do operário. E botas de segurança são os equipamentos mínimos, né? De EPIs aí que a gente tem que estar atento para utilizar. No final do trabalho aí da apresentação vai ter uma referência bibliográfica para vocês. Tá? Bom, esse é o assunto de hoje, né? Se alguém quiser colocar alguma coisa, alguma pergunta, a gente tratou de revestimento interno, né? Quando a gente vai falar de revestimentos externos de fachada, nós temos outras preocupações, tá? É uma tecnologia, argamassa basicamente é a mesma, mas nas fachadas a gente tem o cuidado com o destacamento, né? O arrancamento da argamassa é muito maior, então a gente tem outras preocupações também. Mas hoje o assunto era revestimento de argamassa interna. Estou aqui à disposição de vocês para tirar alguma dúvida. Tá? Eu pedi a vocês que também respondam o questionário lá para mim, vai me ajudar. E estou aí à disposição, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário. Hein, professor? Sim. É só um depoimento que eu queria compartilhar com você esses dias sobre a questão dos equipamentos de proteção, né? Que eu fui pintar uma casa e aí teve um momento lá que eu estava passando, rola, aquela coisa normal, e aí caiu tinta no meu olho. E eu tava sem o óculos de proteção. Aí eu corri para lavar e tal, mas depois eu fiquei com o olho vermelhão e quase não tava enxergando do olho direito. Então, é muito comum a gente negligenciar a questão da segurança do trabalho, né? Então, às vezes, vou fazer isso aqui rapidinho, né? Vou mexer numa serra, e não bota uma luva, não bota um óculos, e aí a gente tem prejuízos maiores que só a irritação do olho, né? Então, é muito importante a gente estar... vou dar um depoimento para vocês também. Existe uma atividade na obra que a gente faz as formas e promove a reforma das formas, né? A forma, ela tem um desgaste natural, então você está lá, um prédio de 20 pavimentos, às vezes quando chega lá no 10º pavimento, você desce com um painel ou outro para poder reformar aquele painel que ele estraga. Numa obra que a gente estava trabalhando, a gente tinha uma central de reforma de painel, e o painel desceu sujo, com um pouco de cimento e tal. O operário foi bater o prego de concreto, ele tem muita habilidade em bater, ele dá uma pontada e dá uma martelada, ele afunda o prego, né? Muito confiante, sem óculos de segurança, ele bateu um prego sobre outro prego, que já estava enterrado, ele não viu, e esse prego acabou voltando, né? Bateu e voltou no olho dele, perfurou o olho. Nossa! Então, assim, existem inúmeros depoimentos aí na construção civil disso. Esse eu estou falando porque foi uma das primeiras obras que eu participei. Então, ficou na minha mente, né? Trago esse como exemplo até hoje.